Pacto de mediocridade, a guerra subterrânea dos trabalhadores da Livraria Cultura. Eles colocaram o pior gerente que eles podiam colocar, o mais maldito, a mais filha da P, para gerenciar a loja. E aí, ok, não ia deixar barato também. A gente começou a bolar jeitos de provocar esse gerente, de provocar o pessoal da gestão. Enfim, era a única coisa que a gente podia fazer. Olha lá. Colegas trabalhadores de outros ramos entrevistam ex-funcionários da livraria. Ao longo dos últimos anos, assistimos à crise do mercado do livro do Brasil, à quebra das grandes redes de livrarias, a FENAC saiu do Brasil, como a FENAC fechou todas as lojas, ou a Cultura e a Saraiva, que estão em processo de recuperação judicial, abalou toda a cadeia de produção, deixando editoras com dívidas milionárias e levando gráficas à falência. Pelos noticiários, conhecemos apenas o ponto de vista dos patrões, uns tentando se salvar, outros enxergando oportunidades para lucrar. Gente, aliás, é muito importante eu mostrar para vocês essa matéria, porque aqui na Folha Democrata a gente vai trazer também para vocês a perspectiva do trabalhador. Pelos noticiários, conhecemos apenas o ponto de vista dos patrões, uns tentando se salvar, outros enxergando oportunidades para lucrar. Quem passa desapercebido nessa história são os milhares de trabalhadores que pagam o pato com sobretrabalho, dupla função, horas extras não pagas, perseguições, assédio moral e ameaça de perder o emprego. Que formas de resistência estão sendo travados no chão das livrarias? Nesta entrevista, 3 ex-funcionários remontam uma história subterrânea dos conflitos da Livraria Cultura. Entre 2013 e 2016, trabalhadores de diferentes lojas travaram uma verdadeira guerra silenciosa contra os abusos dos seus patrões. Com um pacto de mediocridade, transformaram um processo de trabalho num terreno de disputa. Hoje, anos depois, essa experiência é um exemplo importante para inspirar novas gerações de trabalhadores a resistir num tempo em que essas empresas se encontram muito mais fragilizadas. Aí o entrevistador pergunta: como foi a história dessa treta na livraria? Colega 1. A Livraria Cultura tem muitos anos e durante muito tempo foi gerenciada pela mesma família. O filho do fundador herdou a empresa e ficou como presidente. Em 2012, parece que o Itaú entrou como acionista da livraria. Ninguém sabe muito bem, porque eles nunca dão detalhes. Mas especula-se que foi isso. O Itaú entrou como acionista e tinha direito a uma parte da empresa. E a partir disso, o Itaú começou a implementar as mudanças. A primeira delas, ele falou: olha, não faz sentido pagar um vendedor R$ 5.000 por mês. Na época, os vendedores ganhavam muito bem, não faz sentido você pegar um salário de bancário para um vendedor e a primeira coisa que vocês vão fazer é dar um jeito nisso. Aí, em 2012, teve o primeiro grande corte da livraria. Na época, eles mandaram embora todos os vendedores, toda a equipe que existia na loja matriz em São Paulo e ficaram só com 12 pessoas. E a gente brincava que eram os 12 apóstolos e que essas 12 pessoas foram escolhidas a dedo para continuar lá. Foram as únicas que permaneceram, todos os outros foram cortados. Na leva que entrou depois, o salário já era menos da metade que eles cortaram. Sei lá, um salário de 5.500 foi para 2.000. Pois bem, mas naquela época, apesar de tudo, a livraria ainda era um lugar interessante para trabalhar. Você tinha benefícios, condições interessantes, enfim, apesar de tudo, fazia sentido estar por lá. A treta na loja de Curitiba em 2013. Colega 1, mais ou menos um ano depois, em abril de 2013, teve a demissão em massa numa loja específica, a loja de Curitiba. O que aconteceu? Uma menina, cansada de algumas condições de trabalho, ela não estava de acordo com a maneira como a gente era pago, a maneira como o nosso salário era calculado. O colega 3 diz aqui: a gente na época não tinha acesso ao cálculo do nosso salário. A comissão nunca foi individual, ela sempre foi uma comissão coletiva, então você precisava saber do faturamento, precisava saber o cálculo base, sei lá, eles nunca abriam esses dados para a gente. E bom, essa menina de Curitiba escreveu um texto falando sobre essas questões e ela mandou para o correio interno, para toda a empresa. Na época você tinha essa ferramenta, né, como se fosse um e-mail, um correio interno, em que você conseguia selecionar a empresa inteira se você quisesse, de todos os setores, e mandar para todo mundo. Hoje em dia não, né? Depois que aconteceu isso, eles restringiram essa ferramenta, mas na época dava. Cara, quando ela disparou esse e-mail para a empresa, 5 minutos depois ela foi chamada na sala e tomou uma demissão por justa causa. Isso lá em Curitiba. Mas o engraçado foi o que aconteceu depois. Todas as pessoas que responderam esse e-mail, independente de qual tenha sido a resposta, foram mandadas embora na sequência. Foi um efeito dominó. A loja de Curitiba praticamente ficou sem funcionário naquele dia, porque quase todo mundo foi mandado embora. Quase todo mundo tinha respondido o correio sem saber, né? E as pessoas daqui de São Paulo também, várias foram mandadas embora também, porque responderam desavisadas.
Colega 1, acho que essa foi uma das primeiras situações em que eu me lembro de ter acompanhado e foi assim, meu, tem alguma coisa errada com essa empresa. E depois a gente começa a perceber nas reuniões, eu tive poucas reuniões onde o dono estava presente, mas as que eu tive foram suficientes. Teve reunião que uma pessoa perguntou, olha, mas eu quero saber como é que o meu salário é calculado. E ele virou e falou, faz a regra de 3. A pessoa em seguida foi mandada embora, era assim que você levantava a mão na reunião para interromper ele, para questionar ele, você podia pegar as suas coisas, levantar e passar no RH. Isso criou uma cultura de medo na empresa. A gente sabia que tinha coisas que podiam perguntar e outras que não podiam. Gravíssimo isso aqui, gente. Essa aqui é uma história real aí da Livraria Cultura.